Você consegue imaginar o que acontece dentro do seu corpo quando você simplesmente decide parar de comer açúcar por 7 dias? 7 dias, uma única semana. Pode parecer pouco tempo, mas os efeitos são muito mais intensos, rápidos e transformadores do que a maioria das pessoas imagina. Sua mente muda. Sua energia muda. Seu corpo inteiro começa a reagir. E acredite, a partir do 3º dia, você vai se surpreender com o que começa a acontecer nas suas células, no seu cérebro e até na sua barriga. Então já clica no botão de like, se inscreve aqui no canal Saúde Sem Filtro e ativa o sininho, porque hoje você vai descobrir tudo, sem filtro, sem enrolação e sem fake news sobre o impacto real de cortar o açúcar, mesmo que seja só por uma semana. Fica comigo até o final, porque no último bloco eu vou te revelar 3 estratégias práticas e inteligentes para você conseguir tirar o açúcar da rotina sem sofrer, sem desanimar e sem recaídas. Dia 1. O choque da mente. No primeiro dia, seu corpo ainda está cheio de glicose circulando. Mas o que mais sente a ausência do açúcar é o seu cérebro. Isso porque o açúcar age como uma droga leve no sistema nervoso, liberando dopamina, o hormônio do prazer. Ao cortar o açúcar de forma repentina, seu cérebro imediatamente dispara um alerta de abstinência. Você pode sentir irritação, ansiedade leve, dor de cabeça ou uma vontade quase incontrolável de comer só um docinho. Mas não é fome. É dependência química mesmo. E reconhecer isso é o primeiro passo para vencer. Dia 2. O corpo começa a reagir. No segundo dia, o corpo ainda está se adaptando, mas algumas reações já começam a acontecer. Você pode sentir um pouco de cansaço, alterações de humor e até uma leve confusão mental, como se sua cabeça estivesse meio nublada. Isso acontece porque o açúcar era sua fonte de energia rápida, e agora seu corpo está tentando encontrar outras fontes. Ao mesmo tempo, o intestino, que também se acostumou a uma dieta rica em açúcar, pode reagir com gases, estufamento ou prisão de ventre. Mas isso é sinal de que sua microbiota intestinal está sendo reequilibrada. Ou seja, seu corpo está começando a se desintoxicar de verdade. Dia 3. A crise do açúcar. Esse é o ponto mais difícil da jornada. É aqui que muitas pessoas desistem e voltam correndo pro açúcar. A vontade de comer um doce pode ser quase incontrolável. Mas aqui também acontece um dos momentos mais importantes do processo. Seu fígado começa a usar a gordura acumulada como fonte de energia. É o famoso início da cetose leve, quando o corpo entende que o açúcar não virá e começa a queimar gordura. A perda de peso pode começar aqui, e a barriga começa a desinchar visivelmente. Mas o mais importante, se você passar por esse dia, o pior já ficou para trás. Dia 4 e 5. A virada. Esses são os dias em que você começa a perceber que está melhor. O corpo começa a funcionar de forma mais eficiente. Aquela montanha-russa de energia, onde você comia um doce e depois caía no cansaço, simplesmente desaparece. Você começa a acordar com mais disposição, o sono melhora, a mente fica mais clara e o foco aumenta. A pele começa a responder, menos oleosidade, acne diminuindo, aparência mais limpa. O intestino começa a funcionar melhor, e aquela sensação constante de inchaço vai embora. Você sente que o controle voltou para suas mãos. Dia 6. Sua nova energia. Agora, com quase uma semana sem açúcar, você sente uma energia limpa e duradoura. Você não depende mais de carboidratos simples para funcionar. Sua insulina estabiliza, o que previne picos e quedas de glicose que causavam sono, fome e mau humor. E o mais incrível, seu paladar muda. Você começa a perceber que alimentos naturais têm muito mais sabor do que você imaginava. Frutas ficam mais doces. Verduras mais marcantes. E aquele chocolate super doce, talvez já nem te agrade tanto assim. Dia 7. A transformação. Chegar ao 7º dia sem açúcar é como atravessar um túnel e ver a luz. Você sente o corpo mais leve, a mente mais tranquila e o autocontrole mais forte. A gordura abdominal começa a se dissolver. A retenção de líquido cai. A pressão arterial pode baixar. E o mais importante, você venceu o ciclo da dependência. Você que decide o que entra no seu corpo agora. E o açúcar já não tem mais o mesmo poder sobre você. Agora você já sabe tudo o que acontece com seu corpo em apenas 7 dias sem açúcar. 7 dias. Uma semana. Parece pouco tempo, mas é o suficiente para mudar sua saúde, sua mente e até seu humor. Então a pergunta que fica é: você tem coragem de tentar esse desafio? Comenta aqui embaixo, desafio aceito, se você vai começar sua semana sem açúcar a partir de hoje. E se quiser,
A gente pode fazer isso junto aqui no canal. Posso até lançar uma série mostrando o passo a passo dos 30 dias, com receitas, dicas e orientações práticas. E como prometido, aqui vão as 3 dicas fundamentais para fazer isso dar certo. 1. Inclua mais proteínas e fibras nas refeições principais. Elas dão saciedade, estabilizam os níveis de glicose e cortam a vontade por doces. 2. Troque o doce por opções saudáveis, banana com canela, morango congelado com iogurte natural ou até tâmaras com pasta de amendoim. 3. Beba muita água ao longo do dia. Muitas vezes o corpo confunde sede com fome, e isso aumenta a vontade de comer açúcar sem necessidade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, compartilha com alguém que precisa sair da prisão do açúcar, e se inscreve aqui no Saúde Sem Filtro para continuar recebendo conteúdos reais, diretos e transformadores. Aqui, a saúde é sem maquiagem. É na real. Até o próximo vídeo.